pessoal, primeiro ano, né? A e B, vamos lá continuar com os nossos conteúdos. Hoje a gente vai estudar o que são sevianas na página 40, certo? O que é seviana? Seviana é um segmento de reta que liga um vértice de um triângulo até um ponto qualquer no lado oposto. Aí tem algumas situações, eu vou mostrar 4 para vocês, certo? Conceitos e as consequências desse conceito no triângulo. O que é que a gente vai ter que calcular, beleza? Então vamos lá, vamos seguir firme nos nossos estudos aí. Então, primeiro caso que a gente vai estudar é a mediana. Então, a mediana é um segmento de reta que parte do vértice e vai até o ponto médio do lado oposto do triângulo, certo? Então, eu tenho o vértice A, aí eu vou e faço a mediana. Mediana vai até o lado oposto, dividindo esse segmento de reta ao meio. Então, se você está resolvendo a questão diz, ó, sabendo que a M é mediana, então o lado oposto vai ter uma medida qualquer. Eu fiz aqui como exemplo, valendo 10. Logo, essa medida que vai do B até o M fica valendo 5, e do C até o M também fica valendo 5, certo? Então, falou de mediana. Mediana é o segmento de reta que divide o lado oposto ao meio, certo? Então, ela parte do vértice e divide essa medida aqui em duas iguais. Então, é isso aí. Outra observação que eu tenho que falar para vocês é esse ponto de encontro. Ó. Perceba que eu tenho 3 medianas, né? Partindo de cada vértice. Partindo do A, partindo do B, partindo do C. Aí quando eu faço essas 3 medianas, vai ter um ponto de encontro. Esse ponto de encontro tem um nomezinho, que ele é chamado de baricentro, certo? Existem algumas situações que a gente pode calcular ele também, mas não é para agora não, certo? Por enquanto, só se atentem que mediana é um segmento de reta que divide o lado oposto ao meio e que o ponto de encontro dessas medianas é chamado de baricentro. Muito bem, vamos dar sequência. Bissetriz agora. O que é bissetriz? Bissetriz é um segmento de reta que também parte de um vértice, certo? Só que ela divide o ângulo ao meio. Tudo bem? Então, se eu tenho aqui um segmento AP, aí esse segmento AP na questão afirma que ele é bissetriz, você já se liga que ele dividiu o ângulo dele ao meio, né? O ângulo onde ele parte. Então, partiu aqui do vértice A. Então, essa distância que vai daqui até aqui eu chamei de alfa, vai ter a mesma medida desse outro lado, certo? Então, se o ângulo A, que é o completo aqui, vai daqui até aqui, for 60, quando eu traço a bissetriz, ela foi dividido em 2 de 30, certo? Bem tranquilo, bem sossegado. Então, perceba que da mesma forma da mediana, eu tenho 3 bissetrizes aqui, né, traçadas. Então, esse ponto de encontro dessas bissetrizes também tem um nome. É chamado de incentro. Então, aqui são conceitos e algumas consequências desses conceitos, né? Tranquilo. Vamos agora para a altura. Se eu tenho um triângulo qualquer e eu digo que o segmento traçado, segmento A até O, aqui, é altura, né? Segmento de A, O, é altura. Nada mais é do que o ângulo da base vale 90 graus. Então, a única consequência da altura é essa. Dado um triângulo, segmento AO é altura. Segmento, sei lá, CM é altura. BD é altura. Então, os ângulos da base, né, do lado oposto, valem 90 graus. Só isso. Certo? Vocês vão ver como é aplicado isso nas questões ainda. Eu vou fazer um videozinho separado para a gente mostrar como que as questões cobram esses conceitos, como é que vocês vão calcular, certo? Então, não se preocupe ainda. Então, Então, o ponto de encontro tem um nomezinho também, né? Esse ponto de encontro de alturas é chamado de ortocentro, certo? Então, o ponto de encontro de alturas é chamado de ortocentro. E o último conceito é a mediatriz. A mediatriz é um caso especial, porque ela não atende
com a definição de Serviana, né? Porque o que eu disse na Serviana é um segmento de reta que liga um vértice de um triângulo até um ponto qualquer do lado oposto. A mediatriz, ela parte, né? Ela passa pelo ponto médio do lado, certo? Do triângulo, e não necessariamente toca no vértice. Percebam aqui, eu acho que aqui está bem claro, né? Que esses segmentos de reta aqui, eles não tocam no vértice, né? São chamados de mediatrizes. Por quê? Porque eles dividem esse segmento ao meio, partem aqui do ponto médio, certo? E vão até o lado oposto, não necessariamente passando pelo vértice. Só que, apesar de não passar pelo vértice, eles têm uma característica em comum. Se eu traçar uma circunferência aqui conscrita, né, fora da figura, né, a figura está inscrita nessa circunferência, esse ponto de encontro aqui das mediatrizes é exatamente o centro dessa circunferência. Interessante, né? Então, se eu faço mediatrizes, certo? Aqui partindo de cada lado do ponto médio, certo? Esse ponto de encontro é o centro dessa circunferência circunscrita, né? Então, esse ponto de encontro tem um nomezinho que é chamado de circuncentro. Tudo bem? Então, nós vamos ver agora mais adiante como é aplicado esses conceitos nas questões, beleza? Valeu, até já!